Lei que autoriza recém-nascidos abandonados na rua, não pode dançar e nem cortar as unhas no navio, fezes de elefante com mel evita gravidez, ninguém sabe a aparência de Cleópatra. Homens podem ter relações sexuais com outros homens, mas as mulheres não podem ter relações com outras mulheres. Calma. Isso tudo são algumas das curiosidades sobre o Egito Antigo e Roma Antiga que o livro Cleópatra traz e eu vou contar aqui para vocês. Vamos lá? Olá pessoal, hoje vou trazer para vocês 5 curiosidades sobre o Egito Antigo e Roma Antiga que o livro Cleópatra do Alberto Ângela traz. Lembrando que eu já fiz a resenha deste livro no canal, então se você ainda não viu, depois dá uma conferidinha lá. Então vamos lá, 5 curiosidades que o livro Cleópatra traz e você possivelmente não sabia. Você sabia que as leis e tradições em Roma Antiga permitiam deixar um recém-nascido na rua de forma que qualquer um pudesse recolhê-lo e criá-lo como seu próprio filho? Quase sempre eles eram abandonados em locais conhecidos por todos, como por exemplo a famosa coluna lactária, o nome, né, leite, criança. Geralmente, os pais biológicos abandonavam por motivos específicos, como por exemplo, o marido suspeitava da traição da mulher, ou um recém-nascido tinha uma grave anomalia física, ou os pais não tinham meios para sustentar. Enfim, a grande questão é que, do mesmo modo que uma pessoa boa poderia encontrar o recém-nascido e criá-lo como seu próprio filho, alguém sem escrúpulos poderia também encontrá-lo e criá-lo como um escravo. Você sabia que, embora Cleópatra seja interpretada em filmes de forma deslumbrante por magníficas atrizes em filmes famosos, nunca saberemos a real aparência dela? Infelizmente, não foi encontrado a múmia de Cleópatra, portanto, é impossível reconstruir a aparência ou pesquisar o seu DNA para ter uma indicação sobre o seu pertencimento a um grupo étnico ou geográfico. E além disso, as informações e as descrições sobre a última rainha do Egito são escassas porque depois de sua morte, Otaviano, o vencedor, ordenou a destruição de todas as imagens que a representavam. Você sabia que em Roma Antiga e no Egito Antigo os navegadores eram muito supersticiosos? Durante a navegação, por exemplo, era proibido dançar, cortar unhas ou cabelos, espirrar subindo, por exemplo, era um péssimo sinal e o desafortunado deveria voltar à terra. Até os sonhos da noite anterior à partida eram importantes. Por exemplo, sonhos com animais podiam prever se teria tempestade ou tempo bom. E caso antes da partida alguém avistasse um pedaço de madeira flutuando ou um corvo se apoiando no mastro, era melhor adiar a partida, pois esses eram presságios de um naufrágio certo. E tinham também sacrifícios que eram feitos imediatamente antes de viajar, que podiam dar sinal verde ou vermelho. Por fim, ainda tinha os dias de azar para viajar, como 24 de agosto, 5 de outubro ou 8 de novembro. Sobretudo, nunca deveria estar em um mar aberto no último dia de cada mês. Vocês sabiam que muitas informações num papiro da época do Egito Antigo, conhecido como papiro Elbers, apontam métodos para evitar a gravidez? O texto aconselhava, por exemplo, o uso de um tampão composto por migalha de pão, acácia, mel e tâmaras. A fermentação da acácia, de acordo com especialistas modernos hoje, poderia de fato criar condições hostis aos espermatozoides, servindo como um espermicida. E outro documento, no papiro de Petri, são descritas algumas misturas francamente inquietantes à base de excremento de crocodilo ou elefante, que deveria ser combinados ao mel e uma espécie de líquido semelhante ao leite azedo, e tudo isso era inserido nas genitálias femininas. Você sabia que o homem em Roma Antiga crescia culturalmente com uma abordagem bissexual no que diz respeito ao sexo? Portanto, era aceitável fazer amor tanto com mulheres quanto com homens, contanto que nessas relações se mantivesse um papel ativo e não passivo. A razão é que a supremacia do macho romano sobre outros devia ser total e ir além dos gêneros. Deveria dominar sexualmente não apenas as mulheres, mas também outros homens. Por isso, tratava-se em geral de uma homossexualidade punitiva no que se submetiam sexualmente os indivíduos de classe inferior, desde escravos até prisioneiros. Porém, a homossexualidade entre mulheres era muito mal vista, porque em uma sociedade machista, tirava do macho o poder sobre o prazer feminino. Além disso, o homem podia ter uma esposa e, se desejar, também podia assumir uma ou mais concubinas, que teria, claro, um status inferior ao da esposa. E isso não acontecia apenas nas classes mais altas, até um sapateiro poderia ter várias mulheres. A lei não proibia. Já quanto à mulher, fazer isso era algo absolutamente proibido.
Enfim, pessoal, termino aqui o Você Sabia do livro Cleópatra. Se você gostou, não esqueça de dar um like aqui e, se possível, deixar um comentário, como, por exemplo, alguma curiosidade que você saiba sobre Roma e o Egito, que eu não comentei aqui. E caso ainda não seja inscrito, por favor, inscreva-se. Aos poucos, o Resenhando a História está crescendo e isso é graças a vocês. Até logo, pessoal!